Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um domingo onde nós vamos celebrar e cultuar o nosso Deus. É com muita alegria que nós estamos nesta manhã, separando este momento, depois de uma semana de correria, onde nós agora estamos dedicando esse tempo ao nosso Deus. Vocês que vão nos assistir na rede social, eu quero agradecer o privilégio de estarmos entrando em suas residências, pelos aplicativos, até mesmo quando você estiver indo ao trabalho, fazendo as suas coisas, às vezes acessando nosso aplicativo aí, nossas mensagens. Nosso desejo é que Deus faça uma obra na sua vida e que um dia nós possamos nos conhecer. Estamos aqui do lado do metrô Mackenzie, em Gianópolis. Se saiu da catraca, já caiu aqui dentro, Rua da Consolação, 1218, aqui no Teatro Comune. Nosso horário aqui das 10h30 a meio-dia. Vocês serão muito bem-vindos e bem recebidos. Muito bem, meus irmãos. Bom dia mais uma vez. Que Deus possa falar ao nosso coração nesta manhã. E eu quero, então, iniciar lendo aí o texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 14, do verso 17 ao verso de número 24. Gênesis 14, do verso 17 ao verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma nenhuma correia da sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre. Os homens que foram comigo, que esses fiquem com a parte deles. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade e o privilégio que nós temos mais uma vez de refletir sobre a Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito possa estar nos conduzindo, Senhor, que neste momento, Pai, eu diminua e o Senhor cresça. E, Pai, que a Tua palavra possa alcançar, Pai, os nossos corações, a fim de transformar, Senhor, as nossas atitudes, as nossas mentes, para que nós possamos colocar em prática e aqueles que não Te conhecem como Salvador de suas vidas possam ver, Pai, através do nosso testemunho, que o Senhor é um Deus que reina, o Senhor é um Deus que vive, é soberano sobre nossas vidas, e que possam eles, Senhor, reconhecê-lo também um dia como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Interlúdio de Deus, a reflexão que nós vamos fazer nesta manhã, referente a esse texto, uma jornada aí que nós retornamos de Gênesis, estamos aí já prosseguindo nessa jornada, entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. E o interlúdio, como o Marcão bem disse, tem a função de preencher o espaço na arte entre dois atos. Preparar o público para o que vem depois, para o que vai surgir depois. E lendo esse texto, eu pensei no interlúdio, porque justamente nesse texto nós temos aí a presença de um interlúdio maravilhoso ocasionado por Deus, preparando o seu povo para o que haveria de vir depois.
E nesse texto nós temos esse maravilhoso, intrigante interlúdio ao mesmo tempo. Vejam que o texto ele inicia falando sobre o rei de Sodoma. Ele estava indo ao encontro de Abrão, após uma guerra sangrenta, uma guerra onde houve mortes, uma guerra onde as espadas estavam sujas de sangue. E eu imagino ali esse regresso da guerra, quando chegou ao final, eu imagino Abrão e os seus soldados, todos cansados por ter investido aquela guerra contra aqueles reis, com aquelas espadas sujas, todos sujos, todos cansados. E eu imagino Abrão voltando desta guerra, refletindo sobre o que aconteceu ali, pensando em seu coração o que tinha acontecido ali. E ao mesmo tempo pensando nesse Deus, que é o Deus que esteve com ele em todo o tempo. Porém, o rei de Sodoma, ele procura conversar com Abrão. Nós vamos saber, lógico, no final do texto já diz qual era a intenção, sua intenção com Abrão. Mas o interessante é que, de maneira abrupta, aparece um personagem nesse texto. De repente, acaba ali a fala de que o rei estava indo ao encontro de Abrão, e de repente surge Melquisedeque, um personagem enigmático, um personagem que, ao mesmo tempo que ele entra na história, ele sai rapidamente. Um personagem que nós não temos muitas informações dele na palavra de Deus. Apenas nós temos aqui, em Gênesis 14, é o seu aparecimento. Nós temos em Salmo 110, verso 4, que Davi ele cita Melquisedeque. E como nós lemos em Hebreus 7, capítulo 5 também, Hebreus 7, que diz assim, quem era esse homem? Que nós lemos, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Este homem, esta figura emblemática, ela entra nesse texto e sai da história de maneira rápida. A palavra de Deus nos diz que ele é rei de paz, rei de Salém, rei de paz. É um sacerdócio do Deus Altíssimo. Aqui é o primeiro sacerdote citado na Bíblia. É o primeiro sacerdote mencionado na palavra de Deus. Além de sacerdote também, ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Ele também, além de ser sacerdote, ele é rei. Um rei não podia ser sacerdote e rei naquela época ao mesmo tempo. Ele era só rei e tinha os sacerdotes para conduzir o culto diante do povo, levar o sacrifício. Mas aqui, Melquisedeque, ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo. A palavra de Deus, então, ela nos indica ou nos dá o prenúncio da glória sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, pouco se fala sobre Melquisedeque, essa figura maravilhosa, esse interlúdio que entra agora, mais uma vez aqui na história de Abrão, sendo preparado para ser o pai de uma grande nação. Salmo 110, verso 4 diz que o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O fato, meus irmãos, é que Melquisedeque, ele aqui não é um personagem alegórico. É real. Ele compõe a história do povo escolhido de Deus. Alguém que surgiu ali naquele momento para mostrar a Abraão que o Senhor estava na condução da história, que o Senhor estava escrevendo a história do seu povo. E quando nós lemos sobre sacerdócio araônico, nós vemos que para ser sacerdote, o sacerdote precisaria ter uma linhagem vindo de uma família, precisaria ter uma genealogia, a tribo de Levi, Arão, seus filhos, para servirem como sacerdotes. Números 3, de 5 a 7, ali está relatando sobre o sacerdócio que haveria de
se formar dentro do povo de Israel. E a função do sacerdote, como nós conhecemos a história da palavra de Deus, é levar a confissão do povo, fazer adoração diante do Deus, ser intermediários entre o povo de Israel e Deus naquele tempo. Essa era a função. E a figura de Melquisedeque, meus irmãos, ela aqui nesse texto é uma das mais belas figuras de Jesus Cristo apontadas no Antigo Testamento. Deus, mais uma vez, prepara os seus escolhidos com esse interlúdio, revelando a Abraão que sua promessa de fazê-lo pai de uma grande nação, ela estava sendo conduzida de forma soberana. E esse texto ele é tão rico e que nós podemos aprender hoje, nesse século, sobre esse texto. O que podemos hoje aprender com a história de Melquisedeque? Esse personagem que entra e sai, não existe mais nenhuma menção deste homem na palavra de Deus. Meus irmãos, este interlúdio de Deus nos apresenta a soberania de Deus sobre o seu povo. Este rei sacerdote, como nós lemos aqui na palavra de Deus, ele chega de maneira rápida na história e ele chega trazendo a Abraão pão e vinho. Era comum, meus irmãos, naquela época, depois de uma guerra, aquele que vencesse a guerra, levar os despojos, levar os bens daquele que perdeu a guerra. Era comum isso, era uma lei de guerra. Você ganhou a guerra daquele país, então você agora pode levar os seus despojos. Você pode levar pessoas como escravas, você pode levar os seus bens, você pode até pegar terra. Uma das funções desses despojos, meus irmãos, era também retribuir aos soldados essa investida, um tipo de um pagamento aos soldados, para que eles pudessem, então, estar se mantendo. Então, era comum naquela época trazer da guerra esses despojos. Mas Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, de justiça, ele se apresenta trazendo algo diferente a Abraão: pão e vinho. E aqui aqui é uma representação que nós vemos nítida do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas era o maior tesouro que Melquisedeque estava apresentando a Abraão. Não era despojos de guerra, não era bens, não era escravos, mas aqui representava o maior tesouro que um homem poderia ganhar depois de uma guerra, depois de uma luta. Hoje sabemos esse significado, meus irmãos. E Melquisedeque, então, oferece a Abraão este tesouro. Esse sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, Deus Altíssimo, aquele que fez todas as coisas, Deus sobre todos os deuses. Sem genealogia, apresenta a Abraão que a maior guerra será vencida na cruz futuramente, e que sua vida e sua trajetória estava segura por Deus eternamente. Aquele pão e aquele vinho representava esta vitória acima do conhecimento de Abraão. A melhor vitória, a maior vitória, a única vitória que poderia atingir o coração do homem. Para nós, hoje, meus irmãos, nunca haverá recompensa maior do que esta, do que o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. O sacrifício onde o Senhor, como sacerdote e rei, coloca a sua vida para nós, sacrificando a sua vida e ressuscitando ao terceiro dia. Abraão, então, recebe aquele pão e aquele vinho, e ele começa a contemplar mais uma vez o poder de Deus pela fé. Ali não tinha nenhum animal sacrificado sendo oferecido, porque a guerra foi ganha, para louvor do Senhor naquele tempo. Não, este sacerdote, este rei, apresenta então esse símbolo do corpo de Cristo que seria esmiuçado na cruz, o sangue de Cristo que seria vertido na cruz,
pelo seu povo, pelo povo escolhido, pelo povo que Deus estava preparando Abrão a então ter uma grande nação. O Deus Altíssimo, El Elyon, apresenta a Abrão esse pão e este vinho. E por esse reconhecimento, meus irmãos, no verso 20, nós vemos ali que Abrão, ele prostra-se diante do Senhor. Bendito seja o Deus que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abraão, então, olhando aquela figura emblemática, ele prostra-se diante dele. E Melquisedeque, seja louvado o Deus Altíssimo, porque ele deu a guerra a você. É ele que lutou por você. Não foi a sua espada, não foi as suas forças, não foi os animais que os levaram até aquele momento, mas eu, Senhor, estive presente, frente a frente naquela batalha por você, para que você reconheça que todas as coisas pertencem a mim. Eu escrevo a história da sua vida, eu conduzo os passos da sua vida, eu direciono você para onde você deve ir, eu preparo o futuro para você, um futuro excelente, um futuro sem problemas. Você terá uma vida eterna, porque eu, Senhor, o Senhor Altíssimo, Abraão, eu estou nesta condução da história da sua vida, e assim é hoje também para nós. O Senhor está na condução da história da nossa vida. Por isto, o reconhecimento desse sublime tesouro, Abraão prostra-se diante desse soberano Senhor. E pela fé, por entender aquilo que o Senhor, ele estava com certeza digerindo tudo aquilo, mas entender pela fé o que haveria de acontecer depois. Ele entrega o dízimo de tudo o que tinha, reconhecendo a autoridade divina do Deus Altíssimo. Meus irmãos, este interlúdio, ele nos convida a enxergar que é Deus quem nos dá a vitória. Abraão, através desse gesto, ele reconhece que a vitória dessa guerra pertencia e pertence a Deus somente, e que sua vida deveria ser devotada a Deus, que nunca o desamparou. É um convite para nós olharmos esse Deus de maneira diferente, devotarmos a nossa vida a Ele, e entender que jamais Deus o desamparou, jamais Deus vai desamparar a sua vida. Ele escreveu a história, todas as coisas que estão acontecendo, o Senhor está no controle, nós nunca ficaremos abandonados. Meus irmãos, hoje nossa batalha maior é contra o pecado, que tenta nos distanciar de Deus, mas este inimigo também ele foi vencido na cruz, por Cristo, esse sacerdote eterno, este rei. Ele se fez sacrifício por nós, e hoje o pecado não tem o seu poder de reinar em nossas vidas, porque Cristo, junto ao Pai, intercede por você e por mim, nos dando perdão, e ao mesmo tempo nos fortalecendo para seguir o seu caminho de justiça e paz. A palavra do Senhor nos diz que, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Meus irmãos, é Deus quem escreve a nossa história. A história do patriarca Abrão estava sendo redigida por esse Deus em todos os seus detalhes. E o Senhor, ele entra cada vez mais na sua vida através desses interlúdios, mostrando que, olha, eu estou preparando você agora para a coisa maior que você vai receber amanhã. Hoje nós estamos cultuando ao Senhor e estamos ouvindo a sua palavra. Este interlúdio de hoje é para nos preparar do que vai vir amanhã. E o Senhor está nos preparando para o que vai acontecer depois. O Senhor redige, o Senhor, ele faz a redação de nossa história, todos os seus detalhes. E esse momento é onde o Senhor apresenta a Abraão
que Deus é superior a Abraão, mas aquele que levaria o seu povo a reconhecer a Deus como único soberano, Abraão. Nada poderia ser incompleto nesta providência de vida. Para Abraão, nada poderia ser algo que fosse da parte dele fazer as coisas para o povo, ser acima de Deus. O Senhor mostra a Abraão: olha, Senhor, eu sou superior, eu sou o Deus Altíssimo, aquele que guerreio com você, aquele que guerras. Mas Abraão, ele foi designado para, através de sua fé, mostrar esta obediência a esse Deus e nos mostrar que vale a pena enfrentar todas as agruras da vida, as aflições, as guerras que passaremos, para que nós possamos então copiar a fé de Abraão. Por isso que a palavra diz que Abraão é o pai da fé. Deus, de muitas maneiras, meus irmãos, se manifestou a Abraão e iria manifestar a história. E até os dias de hoje, com os seus escolhidos, ele se manifesta. Quando achamos que nós estamos sós, meus irmãos, Deus intervém em nossa história com seus interlúdios e nos traz ao seu caminho, como nos diz as Escrituras. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41:10. Eu estou com você, não temas. Você está passando por problemas, por dificuldades, por aflições. Você está passando por um momento festejante da sua vida, que você recebeu uma bênção. Não esqueça que o Senhor está carregando você nas mãos dele. Meus irmãos, diante desse interlúdio, nós somos convidados a glorificar a esse Deus. Este ato de Abraão diante do Senhor, de dar os seus dízimos, entregar tudo aquilo que ele tinha. E quando nós estamos passando por muitas lutas e provações, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor intervém com seu alimento espiritual para nos fortalecer e continuar a nossa jornada. Este interlúdio de Deus nos prepara para ficarmos firmes até que Cristo volte. É o pão e o vinho, a representação do corpo moído de Jesus na cruz, que nos convida a lembrar, fazendo-nos, através da fé, esperar a volta de Cristo e revigorar nossas esperanças. Nós estamos vivendo este interlúdio até que Cristo volte, nos convidando sempre a exaltar o nome dele sobre todo nome, através de cada celebração da ceia do Senhor, através de cada culto que prestamos ao Senhor, como nós temos celebrado este Deus, como nós temos esperado o Filho de Jesus Cristo voltar, retornar para buscar a sua igreja, como nós temos nos comportados como os filhos de Deus, mostrando àqueles quem é o Senhor de nossas vidas, como nós temos respondido à razão da nossa esperança. Meus irmãos, é a Deus quem nós devemos nossas primícias. Quando nós somos atingidos pela graça e a misericórdia de Deus e o seu amor, nossas vidas é invadida, alcançada pela justiça, ela nos constrange com seu amor, derramando de seu bálsamo de paz. Meus irmãos, nós somos impelidos pelo Espírito de Deus a ofertá-lo com a parte de tudo que nós temos. Este ato de ofertá-lo nos faz reconhecer diante de todos que estão à nossa volta que tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, nada é nosso, tudo é de Deus. 1 Crônicas 29:14 diz assim: por quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? As ofertas que Salomão tinha recolhido para a construção do templo, ela sobejou, ela ultrapassou aqueles que eles estavam esperando. Mas ele olha para aquela multidão de tesouro diante dele e fala assim: Pai, quem sou eu? Quem é meu povo? Para que nós pudéssemos dar voluntariamente essas coisas ao Senhor, porque tudo vem de Ti. E nós só damos o que vem das Tuas mãos.
reconhecimento maravilhoso que Salomão teve aqui, e Abraão também teve esta mesma visão diante do Senhor, onde o Senhor trabalha em seu coração e ele reconhece a grandeza da soberania de Deus. Abraão, de tudo que tinha, ofereceu a Deus, reconhecendo-o como seu supridor e dono de tudo que ele tinha. Quando nós vivemos nessa vida pensando que nós temos o que nós temos por conta de nossos esforços, nós temos uma vida fadada ao fracasso. Quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós passamos a reconhecer Ele como dono de todas as coisas que nós temos. Principalmente, Ele é dono de nossas vidas. Ele que nos criou. Mas Ele nos proporciona nós termos tudo para que nós possamos, então, através desta submissão diante do Senhor, se prostrar diante do Senhor, reconhecer que Ele é o supridor de nossas vidas e ofertá-lo ao Senhor de coração e com gratidão. E quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes eu falho? Quantas vezes nós poderíamos estar mais voltados a esse pensamento: Senhor, eu sei que o Senhor proveu todas as coisas, mas Senhor, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir resolver meu problema. Eu tiro o Senhor da minha vida, eu tiro o Senhor daquele momento de aflição, de problemas, e eu trago para mim porque o Senhor não tem capacidade de resolver isso. E se eu não intervir neste momento, eu não vou ter a vitória que eu necessito ter. E quando nós pensamos assim, meus irmãos, a nossa vida está fadada a um fracasso espiritual. E o Senhor então trabalha com esse interlúdio através de Melquisedeque, essa figura de Jesus Cristo na vida de Abraão. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. A palavra do Senhor diz: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Abraão, ele olha aquela figura, ele olha aquele pão, ele olha aquele vinho, e ele reconhece a soberania do Senhor em sua vida e se prostra diante do Senhor. Quando nós estamos diante de Deus, o Senhor, Ele espera as nossas vidas, meus irmãos, que nós nos humilhemos diante dEle. Este interlúdio, então, apresentado a Abraão, se torna, então, algo maravilhoso, onde o Senhor nos apresenta Jesus Cristo no Antigo Testamento, onde não haverá mais guerras, não haverá mais lutas, onde Jesus Cristo levaria sobre si todos os nossos problemas, os nossos pecados. Não haveria necessidade agora de nós termos e lutarmos e brigarmos e pegarmos despojos do homem. Agora o bem material não tem mais necessidade. Agora o trabalho aqui, a riqueza aqui, o tesouro celestial que o Senhor está aqui nos preparando para aquele povo, preparando para o povo de Israel, preparando para os seus escolhidos, preparando e preparou hoje para nós fazermos parte desta grande nação que o Senhor prometeu a Abraão. É um tesouro espiritual. Esse excede qualquer entendimento, meus irmãos. Porque é este que nos fortalece a ter a intimidade que nós devemos ter com o nosso Deus. E aí, então, de repente, volta agora, Melquisedeque sai de cena e entra o rei mais uma vez. 21, verso 21 a 24. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, Yahvé, e o Deus Altíssimo, El Elyon, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu quem enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram na parte
que toca Ner, Escol e Manré. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Este interlúdio de Deus prepara Abraão, que vai acontecer futuramente com a vinda do Messias, a vinda do Messias prometido lá em Gênesis 3,15. Agora, meus irmãos, esse interlúdio também de Deus nos convida a sermos fiéis somente a Deus. Esse interlúdio de Deus convida o Abraão, mais uma vez, a colocar em prática a sua fidelidade. Todos os dias que pregamos, todos os dias que estamos reunidos falando da palavra de Deus, é um convite do Senhor para a sua vida e para a minha vida, a sermos mais fiéis ao Senhor nessa jornada, até que Cristo volte. Uma vez reconhecendo Cristo como nosso Rei, sumo sacerdote, nós estamos declarando: não haverá espaço em nossa vida para substituir o seu senhorio. Poderemos receber convites de Sodoma, como Abraão recebeu, para nos desviar deste nosso foco, deste nosso caminho, mas com a autoridade vinda dos céus, poderemos responder como Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro pelo Senhor, Deus Altíssimo, eu juro perante o Senhor Deus Altíssimo, que eu não vou trocar nada pela soberania dele. Eu não vou deixar espaço para você falar que eu enriqueci, que eu levei as suas coisas porque você me deu, porque eu não dependo de você. O meu Deus me mostrou agora que a minha vitória será maior. O meu Deus me mostrou agora que a vitória que eu terei, que o meu povo dele receberá, será maior que todas essas coisas. Não colocarei minha confiança em homem algum, somente a Deus. Meus irmãos, nós nunca saberemos de todas as vezes como o interlúdio de Deus se apresentará em nossas vidas. O fato é que Deus sempre intervém de maneira singular. Assim, Ele nos chama a atenção, muitas vezes, em forma de um milagre. Às vezes durante uma provação, às vezes durante uma enfermidade, ou até mesmo em momentos de grande alegria, como uma cura, um sinal sobrenatural, etc. O Senhor, Ele entra com o seu interlúdio na sua vida de repente. Às vezes você olha e fala assim: Senhor, eu não esperava por isso. Ah, Deus, obrigado, Pai, por sua intervenção em minha vida. Ah, Senhor, como é bom ter como o Senhor e sustentador da minha vida, o Senhor que me carrega. O fato é que, meus irmãos, que a intervenção de Deus, ela poderá vir na forma de um evento aparentemente aleatório, a fim de reconhecê-lo como Senhor Altíssimo e soberano de nossas vidas. É assim que o Senhor age em nossas vidas. É assim que Ele sempre vai agir, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes eu penso que eu estou no caminho certo, mas o Senhor, Ele me traz de volta. Eu falei: não, você vai se dar mal, você vai bater a sua cabeça naquele poste. Não é assim. Eu vou preparar você para coisas maiores. E você já está sendo preparado para coisa maior ainda, que é a volta de Jesus Cristo. Eu dei a sua vida, eu dei a vida do meu filho para você. Através de meu filho, os seus pecados foram perdoados, foram lançados no abismo. Eu doei o meu filho e sacrifiquei o meu filho, porque eu amo você. Eu não vou desamparar você, eu não vou deixar você na mão. Mas essa condução que você está tendo, esses chamados de Sodoma na sua vida, não dê ouvidos, não vá atrás. Porque eu já apresentei a vocês que esse interlúdio está preparando vocês para a grande volta do Rei sacerdote, o Rei de paz, o Rei de justiça. Precisamos só entender que hoje estamos aqui é porque Deus está apresentando o seu interlúdio para você receber a resposta de salvação. Apresentar para você que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo na cruz para morrer por você.
Estamos chegando na época de Páscoa, abril. Eu sempre lembro daquele filme do Mel Gibson, foi um sucesso, né? As pessoas saíram do cinema, ia chorando, chorava lá no restaurante, ia para o boteco, pedia uma branquinha, e começava, meu Deus, sofrendo, morreu. Começou a chorar a morte de Jesus Cristo, bebendo umas. Não entenderam o sacrifício de Cristo na cruz. E ao mesmo tempo aquele filme mostrava que quem estava dando a salvação ao homem não era Cristo, era Maria. Reverenciando alguém abaixo de Jesus Cristo. Mas o fato é que a mensagem ali, ela foi falada de maneira distorcida de Hollywood. Mas o fato é que não entenderam esta salvação em Cristo Jesus, sumo sacerdote. Melquisedeque apresenta a Abraão que a batalha ela foi vencida na cruz e o pão da vida é nos oferecido todos os dias. O alimento espiritual que o Senhor nos preparou, a sua palavra, para nós nos aprofundarmos no entendimento da sua palavra, para nós nos enriquecermos na sua palavra, para fortalecer o nosso espírito na sua palavra. Meus irmãos, este é o interlúdio que nós estamos vivendo agora. O interlúdio de aguardar, como o Marcão falou no começo, a volta de Cristo. A grande volta de Cristo. A cena triunfal da vitória, prometida lá atrás, que se concluiu em Cristo Jesus, e agora ele vai voltar para buscar a sua igreja, o povo escolhido, a nação santa, o povo que o Senhor determinou desde a eternidade. Enfim, a batalha ela foi vencida na cruz. E, meus irmãos, nós devemos ecoar a nossa fé como nós cantamos. Muitas vezes nós cantamos e nós não entendemos a letra, e nós estamos cantando apenas às vezes para preencher um espaço. Mas esse hino, ele tem uma letra maravilhosa. Ele diz o seguinte, não vou cantar, só vou citá-lo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Melquisedeque apresentou o pão e o vinho, símbolo do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Hoje nós entendemos essa passagem, mas naquele tempo, antes de Cristo, Abraão, com todos os outros, antes de Cristo, eles foram salvos pela fé, que aquela promessa haveria de ser cumprida em Gênesis 3,15. E hoje, meus irmãos, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, nós fazemos parte da nação prometida de Deus, Abraão, que com sua vida e seus altos e baixos, como nós lemos desde o começo, manteve firme a sua fé em Deus, para hoje olharmos a sua história, a história do povo de Deus, e colocar em prática esta fé em nossas vidas, na dependência do nosso Deus, até que Cristo volte. Meus irmãos, que possamos nos preparar sempre diante de Deus, para recebermos a sua justiça, onde nós seremos corrigidos, porque Deus é amor, mas Ele é justiça, e Ele nos corrige. Ele não passa a mão em nossas cabeças. E sua paz, onde seremos amparados eternamente. O interlúdio de Deus sempre nos convida à preparação para o grande ato, daquele grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Assim como ele apareceu a Abraão aqui mostrando essa figura emblemática de Melquisedeque, Jesus Cristo nesta figura
O interlúdio de Deus sempre nos convida a essa preparação para aquele grande dia. E nós devemos clamar como igreja, como seus filhos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado pela riqueza da tua palavra. Obrigado porque nós estamos vivendo agora, Senhor, esse interlúdio, essa preparação daquele grande dia, daquele grande ato final que nós vamos ver, Pai. E que nós, enquanto estivermos na trajetória desta vida, nós possamos, Pai, reconhecê-lo como o Deus, Pai Altíssimo, o Deus grande de nossas vidas, aquele, Senhor, o Senhor que fez todas as coisas. Que nós não possamos negligenciar a tua palavra, mas cada vez que o Senhor nos mostrar a tua palavra, quem o Senhor é em nossas vidas, nós possamos nos prostrar diante do Senhor, como Abrão prostrou-se, Senhor, e o reconheceu como Salvador, como reconheceu, Pai, que a vinda de Jesus Cristo era certa e que a sua história estava sendo escrita pelo Senhor, Pai. E hoje nós estamos aqui e nós fazemos, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, parte desta grande nação prometida a Abrão. E hoje nós estamos aqui como a tua igreja, a igreja universal. Igreja esta, Pai, que deve declarar com a sua voz, com a sua vida, com as suas atitudes, quem é o Senhor de nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem guerreado em nosso lugar. Obrigado porque tudo é teu e o Senhor nos permite, Pai, sermos mordomos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas. Em não, Pai, muitas vezes entregar, Senhor, e devolver o que é teu, porque nada é nosso. Nós possamos reconhecer essas falhas e que nós possamos, Pai, a cada dia colocar em prática, viver este evangelho, Pai, de maneira intensa, de maneira que todos possam ver, Senhor, que a tua igreja é uma igreja cuidada por ti. Nós não estamos abandonados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelos seus interlúdios em nossa vida. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.